Olá, cuecuda e cuecuda, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu tô com frio, é claro. Olha, hoje a gente vai analisar uma música que eu gosto muito. Infelizmente eu não posso colocar a música aqui por questões de direito autoral, senão o YouTube vai dar um strikezinho aí no meu vídeo. Mas a gente vai ler a letra juntos. Eu tô falando de Não Foi Cabral, da MC Carol. Sim, é um funk de 2015. É claro que eu adoro funk e vou trazer aqui pra gente discutir e aprender história ou sociologia ou seja lá o que for sobre ciências humanas com esse tipo de música também. O começo da música diz o seguinte: professora, me desculpe, mas agora eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Aqui, a MC Carol, a gente pode entender que ela está fazendo uma crítica historiográfica, uma crítica à historiografia tradicional. Ela já é uma adulta, né? Assim, então, a gente consegue fazer uma conta aí e perceber que, na época dela de escola, a historiografia tradicional tratava do descobrimento do Brasil como descobrimento, ou seja, Portugal chegou aqui, tropeçou num país do tamanho de um continente e descobriu o Brasil. Tá? E aí a historiografia mais recente vem desconstruindo isso e até mesmo não falando mais em descobrimento, mas em achamento. Porque, na verdade, Portugal não descobriu o Brasil, né? Ele não estava coberto. Ele já tinha sido encontrado pelos primeiros habitantes das Américas, né? Os nativos indígenas. E então ele apenas achou algo que já existia, que alguém já tinha encontrado, só ele que não sabia da existência. E aí é por isso que ela fala que quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Depois ela continua. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando de pau-brasil. E aqui a gente percebe uma referência ao primeiro nome, a um dos primeiros nomes, né, do Brasil, que é Brasil, por causa do pau-brasil, que foi a primeira ação de comércio, a primeira ação para gerar lucro que Portugal fez aqui, né? Foi a exploração, o extrativismo do pau-brasil, aquela madeira que eles usavam para fazer tinta vermelha, para tingir tecido, porque a seiva do pau-brasil é uma seiva vermelha. E lá na Europa isso dava muito dinheiro, esse tipo de tingimento. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. Nesse trecho a gente pode lembrar do tipo de colonização que Portugal fez aqui no Brasil, que é uma colonização de povoamento. Não. Que é uma colonização de exploração, que é o contrário de povoamento. Você só vai com família para um lugar onde você quer ser feliz, onde você quer onde você quer morar, né? Onde você quer constituir uma nova vida, como por exemplo foi o caso dos Estados Unidos. Lá a colonização foi de povoamento. Aqui mesmo foi de exploração, porque Portugal veio com intenções mercantilistas para cá, para a colônia, só para explorar as riquezas e as possibilidades de obter lucro na exploração da colônia. 13 caravelas trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Olha só. Primeiro a gente vai lembrar da licença poética, né? Porque não foi exatamente tuberculose que mataram os índios aqui no Brasil. Foram várias doenças trazidas pelos europeus que os índios não tinham sistema imunológico ainda contra essas doenças, tipo varíola, gripe, peste bubônica. E também não foi exatamente 1 milhão. A FUNAI estima que em 1500 haviam 3 milhões de índios aqui. Em 1650, ou seja, nos primeiros 150 anos de colonização, esse número de indígenas baixou para 700 mil. E lá em 1957, ou seja, ontem, nós chegamos a 70 mil indígenas apenas. E aí, a partir daí, ainda bem, as coisas começaram a melhorar um pouquinho e a população indígena passou a crescer. Falando de sofrimento de tupis e guaranis, lembrei do guerreiro Quilombo Zumbi. Então aqui, Quilombo Zumbi, na verdade, a MC Carol ela misturou o Quilombo dos Palmares com o quilombola e líder do Quilombo dos Palmares, o Zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. E aí a MC Carol está fazendo referência ao líder do Quilombo dos Palmares, o Zumbi,
Esse quilombo ele ficava lá em Alagoas e o contexto dele foi a invasão holandesa no Brasil. O que estava acontecendo? Os holandeses estavam preocupados em fazer a invasão dar certo. Os portugueses estavam preocupados em expulsar os holandeses. Resultado, quando o gato sai, o rato faz a festa. Nesse contexto de um europeu preocupado com o outro, começaram a ter muito mais fuga nos engenhos. E aí, meio que a vigilância sobre os escravos deu uma afrouxada e eles começaram, os africanos escravizados começaram a conseguir fugir mais. E aí eles fugiam para os quilombos, que são essas comunidades que eles montavam para ter como viver depois de fugir. Porque pensa, você não tem casa, você não tem salário, quem te dá o que comer, onde morar e o que vestir é o seu dono, que é o senhor do engenho. Então, quando você foge, você fica totalmente desamparado, desabrigado. Então, a resistência escrava começou a fazer esses quilombos para ter como viver depois da fuga. Existem vários quilombos até hoje no Brasil. E a MC Carol fala que ele foi vítima de uma emboscada, que o Zumbi, foi vítima de uma emboscada, porque de fato, depois que Portugal conseguiu expulsar os holandeses, ele contratou um bandeirante, um dos bandeirantes mais violentos e mais sanguinários da época, que é o Domingos Jorge Velho, e que fez um cerco de 2 ou 3 anos, 2 anos, de 1692 a 1694, ao Quilombo dos Palmares, e assim conseguiu acabar com o quilombo e matar Zumbi. E para finalizar, a MC Carol diz assim: se não fosse a Dandara, eu levava a chicotada. Aqui ela faz uma contraposição à Princesa Isabel. Por quê? Na historiografia tradicional, mais uma vez, a Princesa Isabel ela foi muito colocada como a salvadora, a redentora dos africanos escravizados, Uma mulher branca que libertou os escravos. E aí a MC Carol ela vai apontar, ela vai chamar a atenção da gente que não é bem assim. Ela não se sente representada pela Princesa Isabel, ela se sente representada pela Dandara. Dandara, ela era esposa do Zumbi, ela também era líder do exército de mulheres do Quilombo dos Palmares, era capoeirista, era guerreira, e ela lutava nas batalhas do Quilombo, ao lado ali do Zumbi, mas principalmente também como líder, também como uma figura de resistência, uma mulher forte, uma mulher líder. E aí a Carol se coloca nesse lugar de mulher negra, que diz que se não fosse as outras mulheres negras que lutaram pela liberdade do povo negro, ela ainda estaria sujeita a essas questões, a esses preconceitos, a essas violências. Então ela se coloca como linhagem da Dandara, no sentido de ser uma mulher negra como a Dandara. É isso, gente, bem rapidinho, A ideia era esse vídeo ser curtinho. Se te ajudou, se você gostou, se inscreve nesse canal. Teste. Até a próxima.